tinha perguntado, estão me ouvindo? Então, Tô. então, a pessoa tinha perguntado, né, o governo está muito preocupado com os enganadores e não com as vidas. Então, Uhum. assim, gente, na verdade, a gente precisa se preocupar, né, com os dois lados, né? A gente precisa se preocupar com as vidas e também com as pessoas que estão aí também tentando, né, cometer algum tipo de fraude. Então, assim, acho que na verdade a gente precisa se preocupar com os dois, né, com os dois pontos. Não dá para se preocupar só com uma coisa ou com outra, né? Mas assim, aí se a gente for também entrar um pouco, né, nessa seara aí vai dar, a gente vai começar falando um pouco de de política partidária e, enfim, eu acho que não é não, né, não é o que não é o objetivo da nossa live, né? Eu acho que, enfim. E aí, assim, como eu estava colocando antes, né? Eu abri a minha porta, fui atendendo as pessoas, né? Fui podendo auxiliar as pessoas da melhor forma que eu podia. Tem muitas pessoas ainda que estão em análise, muitas pessoas que têm direito, né? E que estão em análise. Tinham pessoas que, quando assim, a gente percebe, né? Você trabalhou em CRAS, né, Ana? Você sabe. A gente percebe quando a pessoa ela te passa alguma informação que não é, como é que eu posso dizer? Verídica? Que não é né? É E aí, verdade. sim, e aí, até o momento, ninguém foi negado, de todos aqueles E que a eu gente até ajudei. alerta, né? Pelo menos na época que eu trabalhava no CRAS, eu falava, ó, essa situação aqui, pelo visto, você não vai ter direito não, mas pode ser que você receba. A gente está fazendo uma Exatamente. tentativa. Exatamente, isso aí. Eu costumo também, né, fazer dessa forma. Então, assim, o cadastro ele está aparecendo em análise para muitas pessoas por conta disso, porque está sendo feito de fato a análise para ver quem é que tem direito ou não. O Isso é cruzamento ruim, das gente. informações. O cruzamento das informações, exato. Isso é ruim, gente. É muito ruim, porque a gente sabe que tem muita gente que tem direito que ainda não recebeu. Isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, como eu coloquei, é necessário, porque a gente, infelizmente, trabalha com informações, como eu falei lá no início da live, que são informações autodeclaratórias. Então, assim, quando o Bolsa Família surgiu, há muitos e muitos anos atrás, que nesse momento agora eu não vou conseguir lembrar, né, porque, enfim, é muita informação que a gente tem na nossa cabeça, né, do dia a dia de trabalho. Quando o Bolsa Família surgiu, ele distribuiu o benefício para todo mundo. Por quê? Porque nós não tínhamos, né, os sistemas que nós temos hoje, eles não eram tão precisos. Então a gente costumava dizer o seguinte: ah, fulano não tem direito, pô, fulano está recebendo Bolsa Família, enquanto eu que tenho direito não consigo receber. Mas por quê? Por causa disso. Porque o governo, ele vai fazer o quê, gente? Como é que funciona assim? Falando de uma forma falando português bem claro para que todo mundo, né? Porque eu não sei também quais são as pessoas que estão assistindo a live, mas para que todos possam entender. O governo ele tem uma quantidade de benefícios para serem distribuídos, para serem, né, disponibilizados à população. Ou seja, nem todo mundo vai ter direito, nem todo mundo vai ter acesso. E aí, o que acontecia lá antigamente, né? Distribuiu o benefício, e aí o que aconteceu? Não tinha a análise que é feita hoje, né? Não tinham tantos critérios como se tinha hoje, e aí muita gente, de fato, recebeu sem ter direito. Sendo que com o passar dos anos, o que foi acontecendo? E o que acontece atualmente? Né? Se a pessoa ela passa alguma informação errada, o que vai acontecer? O sistema vai detectar e vai cortar o benefício dela. Não é o técnico, não sou eu, o assistente social, e nem o psicólogo que está lá no CRAS, que está atendendo, que corta o benefício, não. Eu costumo dizer o seguinte: quem corta o benefício é o próprio beneficiário. É ele mesmo que corta o benefício dele. Por quê? Ele não tá dentro das condicionalidades, ou às vezes ele não está dentro dos critérios. E aí hoje a gente tem um sistema, né? Existem sistemas hoje que fazem essa peneira muito bem. A DataPrev, ela é um sistema que não, que assim, que é isso, né? Que ela vai fazer a peneira muito bem e que se você não tiver direito, não adianta que você não vai ter. Então, falando ali, acho que pelo aspecto emergencial, a análise deveria ser menos demorada. Depois o governo tem toda a ferramenta de punição. Então, gente, vamos lá. O governo ele não está aqui para punir. O governo ele não é para punir, ele é para garantir direitos. Né? A gente não trabalha com questão de punições, né? Mas a gente está aqui para garantir direitos dessa população. E é justamente para a gente garantir o direito desta população que, infelizmente, está sendo demorado.
né? Como eu falei, infelizmente, isso já foi falado, inclusive, na mídia, nos jornais. Infelizmente, teve muita gente que se cadastrou que não tinha direito. E aí a gente precisa peneirar. Porque as pessoas precisam, o brasileiro precisa ter bom senso, sabe? É isso, assim, desculpa, gente, falar aqui assim, mas a gente precisa ter bom senso. Enquanto a gente não aprender a ter bom senso, a gente também é responsável por muitas das coisas que acontecem no nosso país. A gente tem que aprender a votar, a gente tem que aprender a se colocar, a gente tem que saber falar, tudo isso, né? Enfim. Então, assim, tem outras coisas, né? O CPF irregular, eu já falei, né, sobre a questão do CPF irregular. O calendário, ontem saiu, hoje é dia 22, eu tô meio perdida, gente. O isolamento. Ontem saiu um novo calendário, né, o último calendário, né, que assim, esse calendário, na verdade, ele passou por várias modificações. Se eu não me engano, o calendário de ontem foi a 4ª modificação de calendário. Então, assim, teve várias mudanças que não cabe eu ficar aqui falando cada mudança, porque senão, enfim. Então, assim, o último calendário que a gente saiu hoje os pagamentos, eles vão começar a ser realizados a partir de amanhã. Tipo assim, todo mundo, né, que ainda estava em análise, o que ontem foi dito é que todo mundo que estava em análise, eles iam conseguir resolver esse pessoal todo e ia pagar hoje a primeira parcela, dia 22. Então, assim, como a gente não está vendo o jornal, então eu não sei se está tendo alguma reclamação aí, Mas né? não aconteceu. Já vi na internet mais cedo. Então, né? Então, não aconteceu. Porque disseram Mas, assim, quem estava em análise vai estar ou aprovado ou reprovado. isso, ou negado. Saberia Isso hoje. Se não, não foi. Então, mais um problema aí que a gente tem, então, para resolver. Porém, o que está de muita polêmica ontem, que ontem isso bombou nas redes sociais, que foi a grande polêmica quando, né, o ministro da Cidadania, ele anunciou que era o pagamento da segunda parcela para quem já recebeu, o pagamento da segunda parcela, desculpa, para quem ainda nem recebeu a primeira, ou para aquelas pessoas que realmente não conseguiram nem receber nada ainda. Então, assim, como que ele está liberando a segunda parcela, né, enquanto tem um monte de gente em análise? Então, ele já está começando a partir de amanhã, dia 23, eu estou olhando aqui, né, para o calendário que está aqui na minha outra tela. No dia 23 de abril, ele começa a pagar a segunda parcela para as pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro. E assim sucessivamente. Então, assim, aí no dia 24 março e abril, dia 25 maio e junho, e assim, né, sucessivamente. Então, essa está sendo outra polêmica desse auxílio emergencial. Eu costumo brincar, né? E aí, quando a gente se junta, né, pelas conferências, pelas lives, né, pelos vídeos, pelas chamadas de vídeo com os colegas, a gente brinca, né? A gente fala, gente, eu nunca vi um auxílio com tanta polêmica quanto o auxílio emergencial. Eu acho que ele está conseguindo ganhar o Bolsa Família, na minha opinião. Assim, aí tem porque gente que fala assim, eu fico vendo, né? É um ditado que eu gosto que eu acredito muito, é que quem sabe a temperatura da panela, a colher que mexe, né? Minha avó falava muito disso, né? Porque assim, às vezes, quando eu trabalhava no CRAS, às vezes chegava algum usuário, aí a pessoa falava, de repente um técnico, algum funcionário que estava lá perto, falava, fulano não precisa não, que tem uma casa boa, uma casa assim, tem carro. E às vezes nem é tudo isso, porque eu tenho uma colega que ela tem uma casa muito boa, tem um carro na garagem, mas o marido dela morreu e ela não recebe pensão. E está dependendo dos outros. Quer dizer, essa mulher não tem renda. o que adianta, né? Quem Assim, se a gente vê, pensa que tem tudo, mas na verdade não tem. Então, em algum momento da vida dela, de fato, ela teve, né, uma boa situação financeira, mas que não é o caso. Gente, casa bonita não significa, sabe, às vezes as pessoas, assim, Estabilidade. exatamente, não significa estabilidade. E às vezes as pessoas não conseguem pensar que a pessoa, porque tem pessoas que fazem isso mesmo. Eu conheço várias pessoas assim, que se matam de trabalhar para poder ter, né? E não só para isso, não, gente, assim, para dar conforto para a família dela, é um direito que ela Com tem. certeza, só porque é pobre, ela tem direito também. Exatamente. Você quer ver, Ana, uma coisa que me irrita profundamente, assim, e às vezes eu escuto isso de colegas nossos de profissão falando isso. Porque fulana tem que reclamar que o Bolsa Família dela tá atrasado. Mas se você passar ali na esquina, quando você sair daqui do CRAS, ela tá ali, ó, tomando cerveja. Gente, em algum lugar tá escrito, vamos combinar? Em algum lugar tá escrito que o dinheiro do Bolsa Família, ela não pode tomar cerveja? Então quer dizer que pobre E não tem você direito sabe se foi sabe se foi dinheiro do Bolsa Família? Gente, assim, lá na Constituição diz o seguinte, que todo cidadão ele tem direito à alimentação, saúde, educação, cultura e lazer. Se a cultura e o lazer dela tomar cerveja no bar da esquina, é bacana, beleza.
Sabe, assim, a minha cultura é eu ir ao cinema, é o teatro, eu assistir um show. Eu prefiro fazer isso. Mas tem dias também que eu quero ir ali no bar da esquina tomar uma cerveja. É o direito que todo mundo tem, gente. E aí, se ela tá fazendo isso com dinheiro do Bolsa Família ou não, isso não me compete. Quando você pega o projeto do Bolsa Família, quando você pega, né, o projeto de lei do Bolsa, lá em momento nenhum está dizendo que a pessoa não pode tomar cerveja com o dinheiro do Bolsa Família, que ela tem que só que comer. Pobre só tem que comer, é isso? Ou então Não, pobre só porque o tem direito dinheiro, de comer. igual presente, você dá na mão da pessoa, a pessoa faz o que quiser. Se eu te der, de repente, um relógio, se você quiser vender ou dar para os outros, você pode. Você faz isso aí, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa parar de analisar as coisas com base no senso comum. Sabe, o mal das pessoas é essa, as pessoas analisam tudo com base no senso comum. Então, acho que a gente tem que parar com isso. Uma das coisas que a gente precisa, quanto cidadão, fazer é isso, parar de analisar as coisas com base no senso comum. Sabe, então assim, então ela faz com o dinheiro o que ela quer fazer. Se ela quer pegar os R$ 600 do auxílio emergencial e fazer o churrasco lá na casa dela, para ela, né? Dentro das medidas de segurança, tá, gente? Ela e a família dela, mas, ela quiser pegar os R$ 600 e, sei lá, não, vou guardar para quando melhorar a situação eu fazer sei lá, passar um final de semana com minha família ali em Araruama, ela vai também, sabe? É o direito dela, gente. A Aí o gente Dara precisa. falando que. Ou o Dara falando que recebe ticket de alimentação e não pode comprar cerveja em alguns mercados. Isso não é auxílio, é fruto do meu trabalho. Em São os alguns controladores. lugares. Não, em alguns lugares, de fato, as pessoas não permitem, mas tem muitos lugares que permitem sim, tá, o Dandá? Que permite sim você comprar. Então, assim, mas tem alguns lugares que não permitem, e aí vai, eu acho que de cada estabelecimento do comércio, né? Enfim. Mas, assim, uma coisa que eu acho que que eu quero deixar nessa live muito clara, né? Esses dados, eles são analisados pela Dataprev, pelo Ministério da Cidadania, pela Receita Federal. Eles estão sendo, né, liberados conforme as análises. Isso não significa, gente, mais uma vez, que todo mundo vai ser aprovado. Não é isso, né? Então, assim, a gente precisa ter a noção, né, de que ele vai estar sendo analisado para que a gente possa... Que, assim, eu costumo dizer... Eu sou uma pessoa muito esperançosa, apesar de todas as circunstâncias que acontecem, né? Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, né? Eu prefiro acreditar que essa demora está acontecendo, desculpa, essa demora, para que seja contemplada aquelas pessoas que de fato têm necessidade, que de fato têm direito. Eu prefiro acreditar dessa forma. Se vai ser assim mesmo, aí a gente já não sabe, né? Então, assim, mas eu prefiro acreditar que seja dessa forma. E eu acho que eu acho que a gente pode tentar pensar desse jeito, né? E tem outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar, Ana, é sobre os trabalhadores formais, né? Que assim, esse projeto de lei, ele contempla também os trabalhadores formais, né? Porque você estava falando, mas ele não tem direito ao auxílio emergencial. Mas assim, esse projeto de lei, ele contempla os trabalhadores formais com medidas de acordos de sindicato, trabalhadores e governo federal. Né? Então, assim, para que as pessoas para que a gente não cresça, né? Eu lembro que até um ano atrás se falava muito em 13 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados. Para que esse número não cresça ainda mais durante esse momento de pandemia, né? Esse projeto de lei, ele foi que é a 935 e 936. Esse projeto de lei, ele contempla os trabalhadores formais com os acordos coletivos e individuais através dos sindicatos dos trabalhadores, né, de cada sindicato com o governo federal. Então, né, como é que está sendo feito isso? A empresa que você trabalha, ela vai fazer o acordo através do sindicato, que vai ser de 25%, 50% ou 70%. Então, a empresa vai te pagar um exemplo, né? A empresa vai te pagar 30% e o governo vai te pagar o restante dos 70%, para que você não fique sem trabalho e não fique desempregado, né? Então, isso também é uma medida que foi adotada pelo governo federal. Então, assim, algumas empresas estão adotando isso. Na verdade, muitas empresas, assim, tem vários amigos que trabalham, né, na medida de CLT e que as empresas deles fizeram isso para não mandar embora. Até porque a grande maioria das empresas a gente sabe que está tudo fechado e não está funcionando. Né? Então, assim, o que está funcionando hoje é mercado. Né? Mas Então, essa conta assim, digital, você está falando, né? Essa conta digital tem custo?
Não, a conta digital ela não tem custo, ela vai poder, a pessoa, ela não vai ter custo nenhum. Ela funciona como uma conta poupança normal, né? Então a pessoa ela tem direito lá a transferências e a transferência bancária, né, para outras pessoas ou para ela mesma, ela tem uma outra conta. A única coisa que acontece é que não te dá direito a um cartão físico, a um cartão de crédito, um cartão de débito, né? Então você só vai conseguir pagar as contas pelo aplicativo ou transferir o dinheiro para uma outra conta para você sacar. Ou então, né, que foi quando eu falei lá, né, que começou a ter o problema que as pessoas não conseguiam acessar o aplicativo, ou então foi liberado uma data de acordo com a data de aniversário para que as pessoas possam ir até a Caixa Econômica e fazer esse saque, né? Então, quem teve problema com o aplicativo ou também queira sacar o dinheiro, também vai poder ir lá na Caixa Econômica. Mas, assim, é uma conta que é zero custo para o beneficiário. E depois, se ele quiser continuar com essa conta, ele também vai poder continuar, sem nenhum problema. Ele só E eu vai ter também que, ouvi né? falar hoje que se a pessoa tiver negativada e entrar esse dinheiro, o banco não pode pegar. Não pode. O banco não pode. Isso foi um acordo Só se realizado. transferir para outra conta. É outra conta Se ele negativada. Aí sim. transferir, exatamente. Aí se ele transferir, né, ele recebeu na conta digital, né, mas transferiu para o Banco Itaú e o Banco Itaú ele estava devendo, vai retirar. Agora, se ele recebeu, né, no banco, na conta poupança dele, na conta do Brasil dele, desculpa, gente, na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, ou no Itaú, Santander, seja ele qual banco que ele cadastrou lá no sistema, e ele estiver devendo, né, o banco não vai poder retirar esse dinheiro, não vai, ele vai receber o auxílio para que ele possa, né, pagar suas contas, se alimentar, enfim, fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, como a gente estava falando anteriormente, né? Então, Mas aí, assim, assim, se a pessoa foi, o cadastro dela foi realizado e foi aprovado. Ela vai receber. Mas o que ela pode fazer? Ela vai direto ao banco, desesperada? não, ela não é para, gente, não é para ir ao banco, não é para você ficar dentro da sua casa. É quase um pedido de, pelo amor de Deus, assim, né? Vamos ficar dentro de casa. Você, como eu falei, ele é aprovado, o benefício ele é aprovado. Deixa eu botar meu celular para carregar aqui, gente. Calma aí. Já tá descarregado. É, o benefício foi aprovado. Não é para ir ao banco, é para aguardar, porque vai demorar esses 2 dias para aparecer no aplicativo para que ela possa começar a movimentar esse valor. Não consigo movimentar o valor, não consigo. Aí, infelizmente, ela vai precisar ir ao banco. Mas assim, gente, aí você dentro daquela data que está sendo estabelecida pelo governo, porque aí não é uma data para todo mundo, é uma data para um de acordo com a sua data de aniversário, né? E aí, assim, prestar atenção nisso. Isso está sendo divulgado na televisão o tempo todo. O tempo todo isso está sendo falado na televisão. Então, assim, vamos ficar atentos às informações que estão sendo faladas, né? O que a gente precisa é exatamente isso. Eita, o que a gente precisa fazer nesse momento é nos mantermos em casa para que isso possa passar logo, né? Então, a gente precisa manter em casa, a gente precisa ficar no isolamento social, a gente precisa resguardar a nós e aos nossos familiares, nem ao outro. Então, assim, eu posso ter doença e posso não transmitir a doença para outra pessoa por ficar assintomática. Enfim, mas é isso, assim. Se o dinheiro caiu na minha conta, eu espero os 2 dias para ver como é que vai ficar lá. E aí, depois, né, se de tudo der ruim, né, de tudo ruim. Se não conseguir, aí sim você vai no banco naquela data estabelecida pelo governo para você poder ir. Tá bom? Assim, né? Tem mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tô vendo aqui que entrou Pamela algumas entrou pessoas. agora, tem alguma dúvida? Pamela acabou de. Pamela é minha aluna, gente. Faz todos os Ah, cursos é? comigo também. Então, acabou que eu não falei, né? Eu tenho essa empresa de consultoria, que eu dou cursos de qualificação profissional, né? E aí tem algumas pessoas que entraram aí na live são alunos meus, né? Que a galera sempre
isso comigo, deixa eu... Ah, eu não consigo passar, acho que é só você que passa. Aí, Não, tá. Só tem esses dois mesmo. Ah, tá, só tem Não esses tem dois. como passar. Então, assim, gente, o que eu queria dizer, assim, eu acho que para finalizar, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu acho que, assim, né, de todos esses problemas que a gente está passando, de todas essas angústias que a gente está vivendo, né, que a nossa população está passando, eu acho que, assim, eu acho que em nenhum momento da história do nosso país, acho que a gente passou por isso, pelo menos, assim, a nossa geração, né, a nossa geração aí, vou fazer 40 anos, então, assim, eu acho que a minha geração, a nossa geração, acho que a gente não passou por isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa, como eu falei ainda agora, a gente precisa ter esperança. E a gente também precisa acreditar, né? E pensar que, assim, que em nenhum momento, pelo menos nesses últimos anos que a gente está vivendo, em momento nenhum foram pagos tantos benefícios. Estão acontecendo problemas? Estão acontecendo. São desafios, né? Como a Ana falou. Mas a gente precisa pensar que, assim, que tá chegando para algumas pessoas, né? E que essas medidas ela está alcançando, né? Mas ao mesmo tempo a gente também precisa pensar o seguinte, né? Que o governo e aí a gente, quanto população, precisa se colocar nisso, né? Então, assim, a população ela precisa se colocar, ela precisa falar. Os movimentos sociais estão aí, né? Então, assim, outro dia, tem umas 2 semanas, eu estava assistindo, né, a live do. Eu falo que ele é um querido porque, assim, né, eu não fui aluna dele, né? Porque ele é de São Paulo, né? Que foi o Ricardo Antunes. Mas eu falo que ele é um querido professor, porque sempre que ele vem ao Rio de Janeiro, eu tento estar lá, né? Então, assim, e aí ele falou na live dele o seguinte: os sindicatos, eles precisam se colocar. Os sindicatos precisam começar a se pôr também para os trabalhadores informais. Gente, não dá, não é mais possível que o trabalhador informal não tenha direitos. O que a gente está vivendo hoje é por conta disso, é por conta de esses trabalhadores informais que estão vivendo aí, né, nessa tá quente, mas eu acho que vai cair a qualquer momento, mas assim, só para eu fechar. Então, assim, os movimentos sociais precisam se colocar, os sindicatos eles precisam se pôr, né? A gente não pode mais aceitar, né, que o trabalhador informal ele não tem direitos. Os sindicatos também, isso é um papel do sindicato, né, dos movimentos sociais. Então, assim, não dá para pensar que o governo, né, vai pensar somente nesse auxílio. Outras medidas econômicas elas precisam ser postas. Então, assim, além da pandemia, além deste momento de pandemia. E aí, por quê, gente? Quando a pandemia acabar, a crise vai vir e não vai segurar ninguém. Então, assim, falar né, que a gente só tem dinheiro para sustentar o auxílio emergencial por durante 3 meses, não dá. Quando acabar a pandemia, a crise ela vai vir caindo, vai vir assim. Eu estou querendo falar palavras que eu quero falar, mas a gente também tem que medir nossas palavras. Mas é isso. Então, o problema da economia sempre vai ser posta no colo da classe trabalhadora. E aí sempre vai ser no nosso colo. O que que a Angélica aprendeu com a quarentena? O que que a quarentena tem te ensinado?